Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. As buscas por desaparecidos após a queda da ponte no Rio Tocantins são retomadas. Subiu para 4 o número de mortes confirmadas. No Rio Grande do Sul, 3 pessoas morrem ao consumirem um bolo durante um café da tarde. Autoridades investigam a queda do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão. Mais de 10 mil migrantes morreram ou desapareceram tentando chegar à Espanha em 2024. Uma TV palestina afirma que um ataque israelense na faixa de Gaza matou 5 jornalistas. As comunidades afetadas pelo tsunami devastador que deixou mais de 220 mil mortos em vários países rememoram a tragédia 20 anos depois. E no TBT-JM de hoje, relembramos os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos. O Jornal Mundial está começando. Três pessoas morreram após comer um bolo em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Durante um café da tarde, 7 pessoas da mesma família se reuniram e todas consumiram o alimento. 3 permanecem internadas e um deles já recebeu alta. A reportagem é de Caio Teles. 3 pessoas morreram após comer um bolo em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. 2 morreram nesta terça-feira, dia 24, e as outras na segunda, dia 23, quando o doce foi inserido. A Polícia Civil investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, 7 pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa na segunda-feira, durante um café da tarde, quando começaram a passar mal. Apenas uma das pessoas não teria comido o bolo, a mulher que preparou o alimento em Arroio do Sal e levou para Torres. Também o consumiu e foi hospitalizada. 3 vítimas morreram com um intervalo de algumas horas. As vítimas foram identificadas como Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos, Tatiana Denise Silva dos Santos, de 43 anos, e Neuza Denise da Silva dos Anjos, de 65. Maida e Tatiana tiveram uma parada cardiorrespiratória, segundo o Hospital Nossa Senhora das Navegantes de Torres. As 2 são levadas neste sábado e os enterros devem ocorrer após. Já Neuza teve um caso de morte, choque com intoxicação alimentar. Segundo o hospital, a identidade dela foi confirmada pela Polícia Civil. Até a noite de terça, entre as 2 da mesma família estavam hospitalizadas e uma já havia recebido alta. Entre as pessoas internadas que não tiveram suas identidades divulgadas, há uma criança de 10 anos. Conforme o delegado Marcos Vinícius Veloso, a outra é a mulher que fez o bolo. Chegou a hora do quadro TBT-JM, onde recordamos fatos históricos que ocorreram no Brasil e no mundo. Hoje relembramos os ataques que ocorreram no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Eles foram atacados em uma série de ações terroristas que deixaram quase 3 mil mortos. Naquela terça-feira, 4 aviões foram sequestrados e 2 deles se chocaram contra as Torres Gêmeas em Nova York. Além dos 2 aviões que avançaram contra o World Trade Center, membros da rede Al-Qaeda arremessaram um 3º avião contra o Pentágono. A 4ª aeronave sequestrada caiu na Pensilvânia antes de atingir seu destino, que parecia ser a capital Washington. Este foi o maior ataque aéreo já registrado dentro do território americano, que deixou milhares de mortos. As autoridades do Cazaquistão e Azerbaijão investigam as causas da queda de um avião da Embraer que matou 38 pessoas. Há especulações de que o sistema de defesa antiaérea pode ter atingido a aeronave de fabricação brasileira. A queda de um avião da Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, que transportava 67 pessoas, está sendo investigada. 38 pessoas morreram e 29 sobreviventes, incluindo 3 crianças, foram hospitalizados. Segundo o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, um avião chegou a Moscou nesta quinta-feira com 9 russos feridos a bordo, incluindo uma criança.
Segundo a companhia aérea Azerbaijan Airlines, o Embraer 190, de fabricação brasileira, que transportava 62 passageiros e 5 tripulantes, realizava uma rota entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da República Russa Caucasiana da Chechênia. A aeronave caiu perto de Aktau, nas margens do Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão. Alguns especialistas militares e de aviação afirmam que o avião, que sobrevoava uma área do Cáucaso russo onde foi relatado um ataque de drone, pode ter sido derrubada por um sistema russo de defesa antiaérea. O Cazaquistão denunciou imediatamente as especulações sobre o acidente e afirmou que ainda não há uma hipótese oficial. A princípio, a companhia aérea alegou que um bando de pássaros atingiu o avião, mas retirou a informação. O Departamento Regional do Ministério da Saúde do Cazaquistão informou em um comunicado a explosão de um balão a bordo da aeronave, sem dar mais detalhes. Vários especialistas do Ministério de Transporte do Cazaquistão, uma delegação da Agência de Aviação Civil do Azerbaijão e representantes da Azerbaijan Airlines participam da investigação. Autoridades da Embraer e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também devem chegar ao Cazaquistão. As buscas por desaparecidos após a queda da ponte que liga os estados do Maranhão e Tocantins foram retomadas nesta quarta-feira. O número de mortes subiu para 8. Veja na reportagem de Luiz Felipe. Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã desta quarta-feira as buscas pelos 13 desaparecidos após a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados do Maranhão e Tocantins, no domingo, dia 22. 4 mortes foram confirmadas. Pelo menos 10 veículos, sendo 3 caminhões que transportavam cerca de 25 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, acabaram caindo no rio em virtude do desabamento. A operação de buscas encerrou às 6h30 desta terça-feira, dia 23, e foi retomada às 6h30 da manhã desta quarta-feira, dia 25, com embarcações da Marinha e do Corpo de Bombeiros. Cerca de 90 pessoas estão envolvidas na força-tarefa. As buscas estão sendo realizadas nesta manhã apenas com botes. 11 mergulhadores da Marinha ajudam na operação de buscas. Por enquanto, trabalham em lanchas sem mergulhar, já que 3 das carretas que caíram da ponte estavam carregadas com produtos tóxicos. A Marinha do Brasil atualizou o número de mortos para 8. Na reportagem, o Felipe disse que era 4, mas a Marinha acabou de atualizar. Confirmou 8 mortos e 9 desaparecidos. A seguir, mais de 10 mil migrantes morreram ou desapareceram tentando chegar à Espanha este ano. E as comunidades afetadas pelo tsunami há 20 anos na Ásia relembram a tragédia. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Hora da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você. Chuva com raios atinge diversas regiões do Brasil. Sol predomina no sul e no sudeste. A instabilidade climática persiste com variações significativas de tempo entre as regiões, com alerta para temporais e temperaturas elevadas. Uma frente fria provoca chuvas intensas e pancadas com raios em várias regiões do Brasil, com destaque para o norte, leste e sul do país. Enquanto o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo vivenciam um clima mais seco e ensolarado. Temporais são esperados no sudeste e centro-oeste. No nordeste, a chuva diminui, mas o tempo continua firme no sertão. No sul, a circulação de ventos continua mantendo o tempo mais instável no norte, leste e região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Em Santa Catarina também chove em todo o litoral e no extremo norte do estado. É uma chuva que vem em formato de pancadas, com raios e trovoadas à tarde. Por isso o sol aparece ao longo do dia e a temperatura sobe.
Em todo o estado do Rio Grande do Sul, o predomínio é de sol e de tempo firme, com máximas altas e sem previsão de chuva. No sudeste, frente fria continua provocando chuva em todo o estado de São Paulo e também em grande parte do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e região central mineira. É uma chuva que vem em formato de pancadas, com potencial para temporais pontuais. Tempo firme no Rio de Janeiro e Espírito Santo, na metade norte de Minas Gerais. No centro-oeste, a chuva se concentra entre Mato Grosso, Goiás e metade norte de Mato Grosso do Sul, por conta do avanço da frente fria que acaba formando corredor de umidade sobre esses estados. É uma chuva que vem com intensidade, principalmente à tarde. Na metade sul de Mato Grosso do Sul, o dia será ensolarado e com máximas altas. O fenômeno climático levará muita chuva para o último fim de semana de 2024. Enquanto isso, na região Nordeste, a chuva diminui e acontece de forma esporádica e pontual em todo o litoral e sobre o estado do Maranhão. Não há alertas para temporais. Em todo o sertão, tempo firme, sem previsão de chuva e destaque para o tempo mais seco. No norte do Brasil, chove em praticamente toda a região nesta sexta, mas o tempo continua abafado, com máximas em torno dos 30 graus. No Amapá e em Roraima, predomínio de tempo estável. Uma boa noite a todos, boa sexta, Alice, Gabriel. Muito obrigada, Marcelo. Boa noite, até amanhã. Dados da ONG Caminando Fronteiras mostram que o ano de 2024 teve o recorde de mortes de migrantes que tentaram chegar à Espanha pelo mar. Em média, foram 30 mortes por dia. Mais de 10 mil migrantes morreram ou desapareceram em 2024 tentando chegar à Espanha pelo mar, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela ONG Caminando Fronteiras, o balanço mais grave desde o início dos registros em 2007. O número é 58% superior ao registrado no ano passado e inclui 1.538 crianças, além de 421 mulheres. Os números são do relatório que abrange o período entre 1º de janeiro e 5 de dezembro de 2024. Em média, foram 30 mortes por dia neste ano, contra 18 em 2023. A ONG atribui o aumento das mortes à utilização de embarcações precárias, a rotas cada vez mais perigosas e limitações dos serviços de resgate no mar. Os números foram compilados com base nos pedidos de ajuda dos migrantes, nas histórias das famílias dos falecidos ou desaparecidos e nas estatísticas oficiais de resgate. A maioria das vítimas morreu na rota que vai do noroeste da África às Ilhas Canárias e atravessa o Oceano Atlântico. As chegadas de imigrantes às Ilhas Canárias, principal via de entrada da imigração irregular na Espanha, também quebraram um novo recorde neste ano, superando os números de 2023. No ponto mais próximo, a distância entre as Ilhas Canárias e a África é de 100 quilômetros entre a cidade marroquina de Tarfaya e a ilha de Fuerteventura. Ao lado de Itália e Grécia, a Espanha é uma das 3 principais portas de entrada para os migrantes na Europa. Uma TV palestina afirmou que 5 jornalistas morreram em um ataque israelense na faixa de Gaza. Uma van de transmissão do canal foi atingido por um míssil. Uma emissora de televisão palestina vinculada ao grupo Jihad Islâmica anunciou nesta quinta-feira as mortes de 5 jornalistas do canal em um ataque israelense na faixa de Gaza. Segundo um comunicado da emissora Al-Quds, o míssil lançado por Israel teria atingido a van de transmissão do canal, quando o veículo estava estacionado no campo de refugiados de Nuseirá. A empresa lamentou as mortes de 5 jornalistas mártires: Faisal Abu Al-Qunsan, Ayman Al-Jad, Ibrahim Al-Sheikh Khalil, Fadi Hassuna e Mohamed Al-Lada. A nota acrescenta que eles morreram quando cumpriam seu dever jornalístico e humanitário e reafirma a missão da emissora de continuar sua mensagem como mídia de resistência. A ocupação teve como alvo 5 jornalistas de uma vez. Esta foi uma intenção clara de silenciar a palavra e silenciar a imagem em Gaza. Chega, apenas nos matem com uma bomba nuclear para que possamos descansar dessa vida. Perdemos nossos entes queridos. Perdi meu filho, perdi meu único filho. Chega!
O exército israelense afirmou em um comunicado que efetuou um ataque preciso contra um veículo com uma célula terrorista da Jihad Islâmica dentro dele, na área de Nuseirat, no centro de Gaza. O Sindicato de Jornalistas Palestinos anunciou na semana passada que mais de 190 profissionais de imprensa morreram e pelo menos 400 foram feridos desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023. Depois da queda de Bashar al-Assad, milhares de sírios que fugiram do país retornaram. Pela fronteira da Jordânia foram 18 mil. Cerca de 18 mil sírios cruzaram a fronteira com a Jordânia para retornar ao país de origem depois da ofensiva rebelde relâmpago que derrubou o presidente Bashar al-Assad no início de dezembro. O anúncio foi feito pelo ministro do interior da Jordânia, Mazen al-Faraya, à rede de notícias estatal Al-Mamlaka. Ele acrescentou ainda que entre eles há 2.300 refugiados registrados nos serviços das Nações Unidas. A Jordânia afirma ter recebido mais de 1,3 milhão de sírios que fugiram do país desde o início da Guerra Civil em 2011, entre eles 650 mil refugiados oficialmente registrados na ONU. Na terça, a Turquia anunciou que aproximadamente 25 mil refugiados sírios tinham retornado ao país de origem em 15 dias. A Guerra Civil Síria empurrou cerca de 3 milhões de pessoas para o território turco. Representantes da Turquia e da Jordânia se reuniram com as novas autoridades sírias na segunda-feira e Ankara está em contato próximo com Damasco para facilitar o retorno voluntário dos refugiados sírios. As comunidades afetadas pelo tsunami há 20 anos atrás relembraram nesta quinta-feira as vítimas da tragédia. Mais de 220 mil pessoas morreram em diversos países asiáticos. Milhares de pessoas recordaram nesta quinta-feira em vários países da Ásia as mais de 220 mil mortes provocadas pelo tsunami devastador formado no Oceano Índico há 20 anos, um dos piores desastres naturais da história. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de 9,1 graus de magnitude no oeste da Indonésia gerou ondas de até 30 metros que atingiram mais de 10 países, do Sri Lanka até a Somália. Um total de 226.408 pessoas morreram, de acordo com uma base de dados de desastres mundiais. Na província indonésia de Aceh, onde o tsunami deixou mais de 100 mil mortos, uma sirene foi acionada na grande mesquita Baitur Rahman para marcar o início das cerimônias de recordação para toda a região. Nós, como líderes pescadores de Aceh, organizamos este ritual para preservar nossa tradição e marcar o aniversário de 20 anos do tsunami, ao oferecer nossas orações e doações aos órfãos das vítimas. Essa tradição tem sido preservada desde nossos ancestrais, que organizavam antes de ir pescar no mar. Como população de Aceh, devemos continuar a tradição. Para recordar a dor da tragédia, várias cerimônias foram programadas nos países mais afetados. No Sri Lanka, que registrou mais de 35 mil mortes, sobreviventes e parentes das vítimas embarcaram em um trem de passageiros que descarrilou ao ser atingido pelos efeitos do tsunami, um incidente que matou mais de 1.000 pessoas. Como em todos os aniversários da tragédia, o Ocean Queen Express, que foi restaurado, para em Peralha, uma cidade tranquila que fica a 90 quilômetros ao sul da capital Colombo, para recordar o incidente. Na Tailândia, onde mais de 5.000 pessoas morreram, várias homenagens foram programadas para acompanhar a cerimônia organizada pelo governo. Quase metade das vítimas neste país eram turistas estrangeiros que passavam as festas de fim de ano nas praias da região. O tsunami chegou sem nenhum alerta das autoridades e deu pouco tempo para esvaziar as zonas costeiras, apesar do intervalo de tempo no impacto entre os países. Atualmente, há uma complexa rede de estações de monitoramento que reduziu consideravelmente o tempo de alerta. Sobreviventes e parentes de vítimas recordam nesta quinta-feira o 20º aniversário do tsunami que atingiu países banhados pelo Oceano Índico e deixou mais de 220 mil mortos. Um terremoto de 9,1 graus de magnitude em frente ao litoral oeste da ilha indonésia de Sumatra provocou ondas enormes que também atingiram Sri Lanka, Tailândia e outros 9 países.
A ruptura ocorrida ao longo de uma falha, uma das mais largas já observada, segundos antes das 7h59 da manhã de 26 de dezembro de 2004, provocou uma das catástrofes naturais mais letais da história. A origem do terremoto está relacionada à ruptura da zona de subdução entre duas placas, a da Índia e a microplaca Andaman, em 1.200 quilômetros. O tremor gerou ondas de mais de 30 metros de altura e liberou uma energia equivalente a 23 mil vezes a potência da bomba atômica lançada em Hiroshima. O vasto arquipélago indonésio tem uma atividade sísmica e vulcânica frequente por estar localizado na área conhecida como Anel de Fogo do Pacífico. No total, o tsunami causou 226.408 mortos. A região mais afetada foi o norte da ilha de Sumatra, onde mais de 120 mil pessoas morreram. A Indonésia registrou mais de 165 mil mortos. As enormes ondas atravessaram o Oceano Índico e atingiram o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia horas depois, se deslocando a quase 800 km por hora quando atingiram o máximo da velocidade. Mais de 35 mil pessoas morreram no Sri Lanka, 16 mil na Índia, 5 mil na Tailândia. As ondas também atingiram a África, mais de 300 pessoas morreram na Somália. O fenômeno provocou o deslocamento de mais de 1,5 milhão de pessoas e gerou uma ajuda de emergência de 14 bilhões de dólares por parte da comunidade internacional. O tsunami também obrigou as comunidades da costa do Índico a prestar contas sobre o nível de preparação diante de catástrofes. No momento do tsunami, não existia nenhum sistema de alarme na região e a ausência de um alerta coordenado agravou o impacto da catástrofe. Que tristeza, quantas vidas perdidas, né? É verdade, uma dor imensa. O Jornal Mundial termina aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E é claro, não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.